Olá, o programa JK está no ar. O programa gravado no plenário mais importante da Casa, a Assembleia Legislativa de São Paulo. E no programa de hoje, conversaremos com a deputada Andréa Werner, do PSB. Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito bom estar com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos falar do seu começo lá em Minas Gerais. Como começou a sua vida? Nossa, eu morei no interior de Minas, em duas cidades. Apesar de eu ter nascido em Belo Horizonte, eu morei em Divinópolis, morei em Governador Valadares, porque o meu pai trabalhava na CEMIG, que é a companhia energética de lá, e de vez em quando ele era transferido, a gente ia também. Então, passei por algumas situações horríveis, do tipo mudar de escola no meio do ano, porque meu pai do nada tinha que mudar de cidade. E isso era um horror, né? Ainda mais eu tendo todas as dificuldades de interação que eu tenho. Mas por um outro lado, foi muito bom, porque foi uma infância de muito pé no chão, né? Morar no interior é poder brincar na rua, subir em cima de árvore, brincar de bicicleta na rua, brincar de bola com os vizinhos. Então, é uma liberdade que hoje em dia dificilmente você vê as crianças terem, né? Talvez só quem mora em condomínio fechado mesmo, ou quem ainda mora no interior. Nas grandes cidades isso já não acontece mais. Voltei para Belo Horizonte quando eu tinha 15 anos, e lá eu fiz faculdade de jornalismo na PUC. Tive uma incursão totalmente frustrada e até hoje eu não entendo o que deu na minha cabeça de fazer um ano de engenharia civil na UFMG. Eu sou uma pessoa de humanas, eu não sei o que eu fui fazer na engenharia. Acho que eu não sei se eu me espelhei no meu pai, que é engenheiro, eu quis fazer um agradinho, mas enfim, não durei lá nem um ano. E aí fiz jornalismo na PUC, e assim que eu me formei no jornalismo, já meio desesperançada, eu queria trabalhar com TV, no jornalismo era a única coisa que eu gostava, mas eu sabia que não bastava você chegar na Rede Globo e entregar o seu currículo, né? Que não é assim que funciona. Então bateu um desânimo e aí eu me inscrevi em concurso de trainee de algumas empresas bem grandes, multinacionais, sem nenhuma esperança de passar, porém eu passei. Eu passei, então, inclusive no dia da minha formatura foi o dia que eu fiquei sabendo, em dezembro de 2000, que eu tinha passado num trainee aqui em São Paulo, e aí em janeiro de 2001 eu vim de Malicuia para São Paulo. Embora Belo Horizonte seja uma cidade grande e bem movimentada, São Paulo é ainda maior. Como é que foi essa mudança de Belo Horizonte, do interior de Minas, passando por Belo Horizonte e chegando em São Paulo? Belo Horizonte parece uma cidade do interior, quando você compara com São Paulo, né? O meu pai mesmo era desesperado, porque ele ficava assim, você não sabe nem andar no centro de Belo Horizonte, você não sabe nem o nome das ruas, como que você vai se virar em São Paulo? Foi uma choradeira danada, assim, eu acho que tem aquela coisa de superproteção de pais, né? Quando eu passei nesse trainee, eu acho que minha mãe e meu pai mais choraram do que comemoraram, sabe? Porque todo aquele medo de como vai ser a pessoa que se perde no centro de Belo Horizonte, como que vai se virar em São Paulo. Mas eu me perdia no centro de Belo Horizonte porque sempre tinha quem me socorresse. No momento que eu vim para cá e que era eu sozinha, eu comecei a me virar. E olha que na época era aquele guia de ruas, desta grossura, assim, que a gente andava no porta-luvas. Na verdade, quando eu vim para São Paulo, eu não tinha carro, eu pegava o fretado para ir para a empresa, tudo. Depois, quando eu consegui parcelar o meu carrinho em 36 parcelas, o mais popular que tinha, eu andava com aquele guia de ruas no porta-luvas e às vezes fazia um esquema de até desenhar, assim, 3 ruas antes, qual que é, para eu já ficar mais esperta, onde que eu ia virar. Então, foi um aprendizado difícil, até porque culturalmente são lugares diferentes, né? São Paulo é mais cosmopolita, as pessoas são mais progressistas, até para muita coisa. E eu era uma pessoa que vim de Minas Gerais, de uma família bem conservadora. Eu cresci na igreja evangélica, inclusive. Então, foi um choque de culturas interessante quando eu vim para São Paulo. Mas isso tudo faz a gente crescer também, né? Foi um aprendizado muito grande e um crescimento pessoal muito grande também. Abre-se muito a cabeça quando você chega num lugar tão grande, com tanta diversidade, né? Chegando aqui em São Paulo, você continuou frequentando a sua igreja? Não, eu acabei não indo mais. É engraçado que eu mudei para cá num esquema de trainee de uma multinacional, que todo fim de semana tinha alguma festa, tinha alguma viagem, tinha alguma coisa para fazer. Então passou um tempo, eu já nem lembrava mais disso. E minha rotina foi sendo tomada por outras coisas mesmo, né? E conhecendo pessoas, e aprendendo mais sobre diversidade humana mesmo. Eu não tinha um super contato com diversidade humana na vida que eu levava ali. E foi muito interessante para mim, para ir quebrando muitos preconceitos que eu tinha mesmo, né? Foi um super aprendizado chegar em São Paulo e ver essa diversidade imensa de tipos de pessoas que é São Paulo, né? Foi muito bom para mim. Esse movimento todo, essa quantidade grande de pessoas diferentes, fez você se adaptar mais fácil em São Paulo? Eu amei São Paulo, desde que eu pisei aqui a primeira vez.
E foi até engraçado, porque o meu irmão veio para cá junto comigo, porque eu tinha passado no trainee de uma empresa e ele passou no trainee da Folha. Meu irmão também era jornalista e veio para a Folha. Mas ele não se adaptou. Eu acho que por muitos motivos, assim, né? Pela vida, ele pegava o famoso pescoção de madrugada na Folha e saía lá do centro. E ele tinha uma namorada em Minas também, ele não se adaptou. Ele quis voltar. E eu já não conseguia mais me ver em Belo Horizonte. Depois que eu comecei a morar aqui, gostar muito de São Paulo e gostar muito da vida que eu tinha em São Paulo, e tinha feito amigos aqui, eu não me via mais voltando para Belo Horizonte. Até hoje eu não vejo. Eu amo Belo Horizonte, amo Minas Gerais, tenho muito orgulho de Minas Gerais, acho um estado belíssimo, acho que é a melhor culinária do país. Porém, a minha vida tem muito mais a ver com São Paulo, tanto que mais tarde eu acabei sendo eleita aqui, né? Eu constituí família aqui, meu filho nasceu aqui, e eu me vejo meio a meio hoje em dia, né? Porque eu acabei formando uma outra identidade aqui também, desenvolvendo muitas coisas aqui, mudando muito desde que eu vim para cá. Então, acaba que eu sou meio mineira, meio paulista. A mistura das duas coisas. Sim. E aí você se casou super cedo, né? Com 30 anos, 31 anos. Hoje em dia é super cedo, né? 31 anos, sim. E aí 1 ano depois você teve o Theo. Sim, eu casei e a gente já começou a tentar engravidar. Era o sonho dos dois, assim, ser pai e ser mãe. Então eu casei em julho de 2007 e em setembro eu já estava grávida do Theo. Como é que foi esse momento na sua vida? Foi muito especial, porque era o sonho da minha vida, né? Ser mãe, sempre foi. Desde que eu era pequena, eu era doida com bebês. É engraçado porque eu era uma criança pequena e eu queria carregar todos os bebês que eu visse na frente, sabe? Hoje em dia eu sei que era um hiperfoco, né? Eu era super hiperfocada em bebês. E aí meu sonho era ter filhos. Aí minha mãe teve 4, né? Mas minha mãe falava que queria ter 6. Mas é porque ela teve um problema quando teve meu último irmão e aí ela não pôde mais engravidar. E aí eu falava que queria ter 6 filhos. Aí, na medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo, né? Depois passou para 4, depois passou para 2. Mas, de qualquer forma, eu queria muito, muito, muito ser mãe. Assim, era um grande sonho. Então, foi um momento muito especial da descoberta, de sentir a barriga crescendo, de comprar as roupinhas, de arrumar o quartinho. Foi tudo muito especial, porque era o sonho da minha vida mesmo, né? Como é que essa questão do hiperfoco que você mencionou agora, como é que funciona isso? Pessoas autistas e pessoas com TDAH têm hiperfocos, né, que são assuntos de interesse que você se fixa. Na verdade, o de autismo é um pouquinho diferente do TDAH, mas como eu tenho as duas coisas, então se mistura um pouco. Quando você gosta muito de algum assunto ou de alguma coisa e você só fala daquilo, você só pensa naquilo, você aprende muito sobre aquilo, mais do que as pessoas normais em geral. Então, em resumo, é isso que é um hiperfoco. Por um lado, tem o seu lado bom, né, o hiperfoco, né? Que você se dedica muito a um assunto, a um trabalho, alguma coisa, você se torna muito boa naquela atividade. Sim, graças a um hiperfoco eu aprendi a me maquiar. Então, virou um hiperfoco mesmo há alguns anos. Eu comecei a seguir maquiadores no TikTok, no Instagram, tudo. E hoje em dia eu não preciso de ninguém me maquiar para eu ir num casamento ou alguma coisa assim, porque eu realmente fui desenvolvendo num nível em que eu peguei a maioria das técnicas. Então, um hiperfoco é um hiperfoco. Você vai até você ficar bom, aí você compra produto, aí você testa, aí fica ruim, aí você testa de novo, limpa o rosto, começa tudo de novo. Então é muito interessante isso. Eu desenvolvi técnicas de maquiagem profissional por causa de um hiperfoco mesmo. Essa questão do autismo e do TDAH, que você descobriu um pouco mais tarde, te prejudicaram lá na adolescência, no começo da sua vida? Totalmente. Porque, na verdade, todo mundo que é neurodivergente sabe que não é igual às outras pessoas. Você só não sabe por quê. E esse é que é o problema. Quando você não sabe por quê, você começa a achar que são defeitos que você tem. Que você não é inteligente como as outras pessoas. Que você não é capaz como as outras pessoas. Que você não tem a vontade de fazer as coisas como as outras pessoas. Então, aquilo é muito prejudicial para a autoestima. Né? Você começa a achar que, de fato, você veio pior que as outras pessoas. E não que o seu cérebro é diferente. Você não tem noção disso. Então, eu acabei repetindo a 8ª série. Justamente numa mudança dessas de cidade, que foi de Governador Valadares para Belo Horizonte. Eu fui no meio do ano. Aquilo me desestruturou um monte, essa quebra de rotina. Eu lembro que, inclusive, a primeira semana na escola, eu passei ela inteira dentro do banheiro. Porque eu não conhecia ninguém, já era meio do ano, todo mundo já tinha suas panelinhas. E era o terror para mim ir pro recreio e ter que ficar tentando conversar, me enfiar nas panelinhas. Então, eu lembro que pelo menos a primeira semana eu fiquei inteirinha dentro do banheiro, na hora do recreio. Então, foi meio traumática, assim, essa mudança. E a falta de suporte, de entendimento, um pouquinho das dificuldades que eu tinha por causa dessas duas condições, levaram a isso também.
né? Então, eu fico até pensando hoje em dia que meu filho, eu sou uma autista grau 1 de suporte, que é o nível que precisa de menos suporte, o que não quer dizer que não precise de suporte. O meu filho, Theo, que vai fazer 16 anos agora, é um autista grau 3 de suporte. E eu fico vendo como que até hoje pode ter autistas como meu filho na escola sem nenhum tipo de suporte específico, sendo que eu precisava de ter tido um suporte, mesmo sendo uma autista grau 1 de suporte, né? Então, a minha vivência me ajuda também a entender as mudanças que a gente precisa fazer como sociedade, como educação, para que a gente possa dar suporte para todo mundo que precisa, né? E é uma época que não se falava disso, não se conhecia direito esse tipo de Não mesmo. particularidade, né? Ninguém falava sobre isso. Não, acho que só muito recentemente, né, que isso começou a ficar muito, não vou falar na moda, porque eu não gosto dessa expressão, mas assim, em voga, né, que você abre as redes sociais, tem sempre alguém falando disso, o que contribui para a conscientização, contribui até para as pessoas buscarem os seus diagnósticos também, por isso também que a gente está tendo tanto diagnóstico, porque naquela época não tinha acesso à informação, né, então, hoje em dia você às vezes abre uma rede social e tem uma pessoa contando que foi diagnosticada com TDAH, ou foi diagnosticada com autismo e as suas características, e aí acende uma luzinha. É óbvio que autodiagnóstico não conta, né? Precisa estar ali direitinho, até porque isso envolve direitos legais e tudo, mas aí isso leva muitas pessoas a irem procurar uma avaliação oficial para se entender melhor. Então a gente tem essa possibilidade hoje em dia que não tinha naquela época. Quais são as características ou as diferenças de uma pessoa que tem TDAH? Pessoa que tem TDAH tem... As pessoas confundem e acham que a pessoa tem dificuldade de focar. Na verdade, a pessoa tem foco em muitas coisas ao mesmo tempo. E esse é o problema. Estou aqui com você, estou prestando atenção na luz que está aqui, nas duas pessoas conversando ali no fundo, teve lá no fundo no corredor. Então, às vezes, você se perde por causa disso. Por exemplo, uma grande dificuldade que eu tenho é a leitura. Porque eu começo a ler, se aquilo é o meu hiperfoco, é um assunto que eu estou hiperfocada, eu esqueço até de comer, de ir no banheiro, de tudo. Eu vou e na hora que eu vejo, anoiteceu. Agora, se começa a ficar minimamente desinteressante, na hora que eu vejo, eu cheguei no final da página e eu não prestei atenção em nada. Então, tem que voltar lá no início e reler. Aí, às vezes, eu estou relendo o mesmo parágrafo pela 6ª vez, porque no meio do parágrafo eu me perdi. Então, isso você desperdiça tanta energia nesse processo que na hora que eu vejo, eu estou morrendo de sono, por exemplo. E você tem problemas também com as funções executivas, que pessoas autistas também têm, que é você priorizar, você entender o que é urgente, o que é importante, o que você tem que fazer primeiro, organizar tarefas em várias partes. Aquilo que é mais difícil de você focar, principalmente se não tem a ver com assuntos do seu interesse, e isso prejudica muito pessoas com TDAH no trabalho, você empurra com a barriga até o último segundo. E era assim na escola também. Eu só estudava de véspera nas provas. Eu nunca consegui ser uma pessoa organizada o suficiente para estudar um pouquinho cada dia. Eu empurrava com a barriga até o último segundo. Então, isso traz prejuízos sociais, isso traz prejuízos no ambiente de trabalho, traz muitos prejuízos. Pessoas perdem emprego, né? Tem dificuldade, às vezes, de manter relacionamento. Então, a gente deveria levar mais a sério essas questões da neurodivergência e principalmente do suporte que essas pessoas precisam em todos os ambientes, na escola, no trabalho, na vida pessoal e por aí vai. No seu nível de autismo nível 1, qual o tipo de suporte que você tem? Terapia e medicação. Né? Porque quando você passa a vida inteira sem diagnóstico, o que acontece é que você vai mascarando os sintomas e isso traz outros prejuízos. Né? Então, as meninas, principalmente, autistas, elas aprendem desde cedo que o comportamento delas não é bem aceito, então elas começam a copiar as coleguinhas. Copiar os comportamentos, copiar o jeito de falar, copiar o jeito de se vestir. E isso traz um custo psicológico. Né? Então, na adolescência, às vezes, vem questões de saúde mental, de depressão, transtorno alimentar. Vem um combo aí, transtorno de ansiedade generalizada. E muitas vezes a pessoa acaba recebendo o diagnóstico da comorbidade, que a gente fala, né, que está acompanhando o autismo. Você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas, na verdade, aquilo ali é secundário. Aquilo foi causado por um autismo que não foi identificado e não foi tratado, né? Então, os prejuízos, eles vão se somando, assim, né? Todas as dificuldades de interação social que eu tinha, ansiedade social, dificuldade de comunicação, de ser mal entendida, de não entender os outros, não entender a expressão facial, não entender se a pessoa está sendo irônica ou não. Isso vai gerando prejuízos sociais que vão pesando e causando problemas de saúde mental diversos, né? Então, hoje em dia, tratar todo esse combo que veio, porque eu só fui diagnosticada aos 47 anos de idade.
seja, até essa idade era um estresse, né? O seu dia a dia era super estressante, porque essas preocupações são muitas, né? Você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e você fica super cansada, super estressada. Sim, e agora também eu entendo algumas coisas, né? Igual às vezes eu tinha no trabalho, nas empresas que eu passei, eu tinha muito problema na hora das avaliações, porque eu entregava o que tinha que ser entregue, de trabalho mesmo, mas grandes corporações são assim, o desempate, todo mundo entregou. Quem vai ser promovido, quem vai ser rebaixado, quem vai ser demitido? É no comportamento. Então era muito assim, as pessoas dizem que você é séria demais, que você é mal-humorada, que você fica de cara fechada. E eu falava assim, mas gente, como assim? Eu não sou essa pessoa. Eu sou tão feliz, eu sou tranquila e tudo. Só que aí eu comecei a descobrir, depois, perto do diagnóstico, no processo de diagnóstico, que quando eu estou mais sobrecarregada ou quando eu preciso focar demais numa coisa que não é do meu interesse e aí eu despendo muita energia naquilo, meu rosto derrete. Eu fico com uma cara feia, eu fico com uma cara fechada. E isso no ambiente corporativo me prejudicou demais. Aqui também pode me prejudicar às vezes, mas agora eu já tenho noção disso. O meu time tem noção disso. Então, às vezes, eles dão aquele toquezinho assim, Andréia, sorria. Porque eu não percebi que eu já derreti, né? Então, até isso, assim, a psicóloga também me ajuda a lidar com essas dificuldades que eu tenho, porque eu tenho que interagir com muitas pessoas durante o dia e chega às vezes 4 horas da tarde, eu já estou com dificuldade até de falar, porque já gastei tudo que eu tinha de comunicacional naquele dia. Eu tenho muitas questões sensoriais também, então, por exemplo, aqui quando vai chegando assim 7 horas da noite, a gente está votando alguma coisa importante, eu já estou com a vista embaralhada. Se eu olho no painel de votação, eu não consigo ler quem está votando como. Eu não consigo ler nada lá. Minha vista fica completamente embaralhada. Então, essa autoconsciência também é importante. A vida inteira eu passei achando que isso era cansaço. Eu não estou enxergando porque eu estou cansada. Não. Pessoas que não são autistas não param de enxergar porque estão cansadas, ou não viram pessoas de baixa visão porque estão cansadas. Isso é uma característica do meu cérebro, porque tem a ver com autismo, né? Então, em vários sentidos, esse diagnóstico foi importante, né? Até para eu entender que muitas coisas que eu achava que todo mundo tinha, na verdade, não tem, não. Isso é da minha particularidade, né, do autismo. Como, na sua opinião, deve ser o comportamento dos pais? Você tem um filho que também tem um grau de autismo. Como eles devem observar esse dia a dia das crianças para saber o comportamento, se está adequado, um acompanhamento médico, psicológico? Qual deve ser, na sua opinião, esse acompanhamento dos pais? Primeiro, jamais cair naquele papinho que, infelizmente, alguns pediatras ainda têm, que é de que cada criança tem o seu tempo. Isso atrasa diagnóstico, atrasa intervenção. E, infelizmente, é assim, até os 3 anos de idade, a criança tem uma janela neurológica ali, que é quando o cérebro mais se desenvolve. Se você perde essa janela para fazer uma intervenção adequada, você nunca vai conseguir recuperar. Não que a criança não vai se desenvolver, mas ela não vai desenvolver o tanto que ela poderia se tivesse recebido a intervenção adequada ali até os 3 anos de idade. Então, para começar, que é um pecado essa história de que cada criança tem seu tempo. Segundo, que existem coisas chamadas marcos do desenvolvimento, que ninguém tirou de trás da orelha. Isso veio de ciência, de estudos, com milhões de crianças para entender qual que é o mínimo e o máximo quando uma criança tem que desenvolver certa habilidade, né? Uma criança típica. Então, a gente tem que olhar esses marcos do desenvolvimento, inclusive na caderneta de vacinação do SUS tem ali os marcos de desenvolvimento a cada mês e tudo. E a gente tem que levar aquilo a sério. Então, assim, criança de 1 ano já tem que estar falando palavrinhas isoladas com o objetivo de se comunicar. Papai, mamãe, água. Por exemplo, meu filho com 1 ano cantava músicas inteiras, mas ele não chamava a mamãe. Ele não pedia água, quer dizer, ele não se comunicava. Criança de 1 ano tem que olhar quando você chama pelo nome. Ela tem que fazer coisinhas que bebês fazem, de imitação. Dar tchauzinho, bater palminha, imitar os outros. Esse tipo de coisinha assim. Ela tem que também dividir com você os interesses dela. Então, se ela vê alguma coisa interessante, ela traz para o papai e para a mamãe para olhar. Ou se você aponta para alguma coisa que é interessante, essa criança tem que olhar para isso. Isso é muito importante. Não existe essa coisa de bebê que é muito sério. Bebê tem que sorrir, gente. Bebê típico sorri, dá gargalhada, essas coisas. Então, são alguns sinais que, se os pais notarem, já seria bom procurar uma avaliação, mas sempre com um neuropediatra ou um psiquiatra infantil que sejam qualificados para isso, né? Porque até dentro da psiquiatria, da neuropediatria, existe aquele que é mais para um lado, mais para o outro, e tem quem entende, de fato, de transtornos do neurodesenvolvimento. E são essas pessoas que precisam ser procuradas. Porque senão, às vezes, passa por um médico e ele fala, não, você está procurando pelo em ovo, você está inventando problema onde não tem, e aí vai ficar na mesma, né? E aí também tem profissionais de medicina que não dão a devida atenção, né? Que Exatamente. não estão preparados para lidar com esses problemas.
Infelizmente, a culpabilização da mãe ainda é muito grande, né? Até eu, quando a gente descobriu que o Theo era autista, porque ele entrou para a escolinha pouco antes de fazer 2 anos, e a escola, com 1 mês, já fez um relatório, assim, de características dele que não estavam de acordo com o que era esperado para o desenvolvimento daquela idade, e pediram que a gente fizesse uma avaliação com o neurologista. E na época a gente passou primeiro na pediatra. E a pediatra falou que basicamente era assim porque ele via muita televisão e muito DVD, que era falta de estímulo, quer dizer, culpou a mãe. Só que eu sabia que não era falta de estímulo, inclusive porque eu nem estava trabalhando nesse período, eu estava só com ele em casa e eu não passava o dia vendo televisão e deixando a menina no chão, né? Então aquilo não me pegou. Mas, infelizmente, ainda acontece muito isso. Ah, mãe, você dá tudo na mão dele. Ah, ele é filho único. Ah, é que você não sabe impor limites. Então, sempre sobra para a mãe, né? No final das contas, quando a pessoa não é qualificada e não entende de transtorno do neurodesenvolvimento. Além de toda a responsabilidade que uma mãe já tem, ainda tem esse peso de não ser uma boa mãe, né? Você não está fazendo o seu papel. Como é que foi essa mudança do mundo corporativo para a política, para um cargo eletivo? Quando você decidiu que você queria entrar para um cargo eletivo? Na verdade, eu saí do mundo corporativo logo depois que o Theo foi diagnosticado. Teve uma reestruturação na empresa que eu estava, eu fui demitida junto com mais umas 40 pessoas, e aí eu e marido começamos a pensar assim, será que não seria bom eu começar a acompanhar ele nas terapias? Porque a gente às vezes ficava até meio perdido com o que ele está fazendo na terapia, a gente não sabia explicar direito, né? Então eu comecei a levar e buscar, virei a monitorista. E aí lá em janeiro de 2012, ele foi diagnosticado em 2010, no meio de 2010. Janeiro de 2012, um ano e pouco depois, eu comecei um blog para ocupar a cabeça, justamente porque eu ficava só para cima e para baixo com ele. Eu falei, eu vou escrever, eu sou jornalista, vou escrever que eu ocupo a cabeça e às vezes a família vai querer ler. E aí eu entrei numa plataforma gratuita, dei o nome de Lagarta Vira Pupa, que era um pedacinho da música do Cocoricó que ele gostava, e comecei a registrar ali, falando do diagnóstico, da dor que foi, como eu me senti sozinha, achava que era só comigo. E aí o primeiro texto que eu escrevi, eu publiquei no Facebook na época que estava só começando, mas deu já uns 300 compartilhamentos. E eu fiquei muito assustada, porque nunca passou pela minha cabeça que as pessoas fossem se interessar por uma coisa tão pessoal, né? Só que eu não sei se foi o jeito que eu escrevi, falando com muita emoção e tudo que chamou a atenção, e teve outra. Não tinha quase nada sobre autismo na internet naquela época. Então, a partir do momento em que eu comecei a escrever, toda mãe que chegava em casa com o diagnóstico e ia para o Google, digitava autismo, aparecia o Lagarta Vira Pupa lá em cima. E aí as mães começaram a me contar das vivências delas. Aí é que eu fui descobrir a bolha em que eu vivia, né? De privilégios até, porque eu tinha um plano de saúde, o meu filho foi diagnosticado num médico particular. Aí as mães começaram a me contar, meu filho tem as mesmas características do seu, só que estou há 2 anos na fila no SUS para tentar uma avaliação com um psiquiatra. Aí começaram a me contar que tinha terapia 1 vez por semana no CAPS, durante meia hora em grupo, com crianças com outras condições nada a ver. Pior que piorou. Ultimamente eu tenho ouvido no gabinete que é 1 vez a cada 15 dias. A gente não melhorou nesse período todo, a gente piorou. E isso foi me despertando para a necessidade de ter políticas públicas específicas, né? Aí eu comecei a brigar por causa de lei, brigar contra a lei, comecei a participar de audiência pública, publiquei 2 livros, virei uma pessoa que sempre que tinha algum assunto na mídia a ver com isso, eles me chamavam para eu dar entrevista, participei de programas de televisão. E aí eu acho que naturalmente, pela visibilidade que eu alcancei no meio e a credibilidade, veio um convite de um partido político em 2018, início de 2018. Que eu inicialmente fiquei meio com o pé atrás, também porque não era um partido que eu não me identificava muito, mas porque eu nunca tinha parado para pensar nisso de fato, né? Em eu ser a pessoa que estava aqui. Mas aí conversando com calma em casa, com meu marido e tudo, e digerindo muito aquela ideia, eu cheguei à conclusão que sim, que faria sentido, porque eu já estava meio cansada como ativista de ficar pedindo favor para deputado, né? O deputado tem lá a pauta dele, e tudo bem, é legítimo cada um ter a sua pauta. Então a gente fica dependendo do deputado ter um tempinho que ele possa dedicar para dar atenção para a nossa causa, né? Então pensei, acho que vale a pena tentar. E aí em 2018 eu saí pela primeira vez para deputada federal. Eu era totalmente desconhecida no meio político, quase não me deram nada de dinheiro para fazer campanha, e eu já fiz quase 45 mil votos e fiquei de segunda suplente de deputada federal. Aí o partido meio que entendeu, né, que tinha um potencial ali. Eu também saí para vereadora em 2020, também fiquei de suplente de novo, fiz quase 18 mil votos aqui na capital. E aí eu mudei de partido em 2021, vim para o PSB, e aí na minha primeira eleição, depois disso, eu já fui eleita com quase 90 mil votos, deputada estadual. Como é que foi essa sensação? É uma votação expressiva, 90 mil pessoas
confiaram no seu mandato? É uma votação expressiva, principalmente considerando que eu não tinha padrinho político, eu não era esposa de político, eu não era filha de político, eu não era nada disso, né? E a gente chegar neste local sem a gente ter nenhuma dessas coisas, ou a gente não ter um baita poder econômico na mão, que também não é meu caso, é muito mais difícil. Primeiro porque a política é feita para perpetuar quem já está lá. Então, obviamente que quem já tem um gabinete já larga na frente, na corrida eleitoral, né? Segundo porque pessoas que têm um padrinho, ou que têm um marido, ou que têm um pai, qualquer coisa dessa, também encontram mais facilidades, né? E não foi o meu caso, ninguém da minha família é político, então eu fui eleita pela causa a qual eu me dediquei há mais de 10 anos, né? E pelo trabalho consistente que eu vinha fazendo, pela credibilidade que eu alcancei neste meio, foi isso que acabou me trazendo até aqui hoje. Então eu tenho muito orgulho da minha trajetória mesmo, porque eu sei que não é fácil chegar aqui. Eu sei muito bem como não é fácil. E o mérito é todo seu, né, André? E das pessoas que confiaram no meu trabalho e que trabalharam de graça durante a eleição para ajudar, porque sabiam que era importante a gente ter uma representatividade aqui. Né? O que foi mais difícil no começo do seu mandato aqui na Alesp? Entender que eu não ia conseguir resolver o problema de todo mundo. Eu sei que parece ridículo falar isso, mas eu sofro muito com o problema dos outros. Eu não consigo desouvir e nem desver certas coisas que chegam no meu gabinete. E quando eu me sinto impotente, porque eu entendo que tem coisas que eu não vou conseguir fazer sem o comprometimento de todos os outros deputados, ou tem coisas que eu não vou conseguir fazer sem o executivo, isso me frustra muito. Então, eu entender quais eram os limites da minha atuação foi bem frustrante no início. Porque a gente chega querendo mover o mundo, fazer um monte de coisa, aí a gente chega aqui e a gente descobre que a Alesp tem seu próprio ritmo, que você, no máximo, vai conseguir aprovar um projeto de lei por ano, pelo ritmo que a Alesp tem, e que tem coisas que você precisa do executivo, e se ele não quiser, por 1 milhão de motivos, não vai sair. Então, me sentir impotente, muitas vezes, é o que me deixou mais chateada e que foi mais difícil no início. Mas para falar de autismo, TDAH, essas não sei se são comorbidades, são características. São condições. São condições. Boa. Para falar sobre esse assunto aqui dentro, você é uma referência. Como é que essa tua experiência de vida te ajudou no teu mandato? Eu sinto que eu sou muito respeitada pela maioria absoluta dos deputados, assim, independente do espectro político. Porque é uma causa que eu vejo como suprapartidária, né? Dificilmente alguém aqui vai votar contra um negócio, um projeto de lei que é pelos direitos das pessoas com deficiência ou pessoas neurodivergentes. É uma causa que acaba unindo todo mundo. Tem divergências específicas dentro, mas são detalhes. Mas, no geral, quando eu comecei a subir ali na tribuna para falar, com todo o lugar de fala, né, que eu tenho de mãe de um menino autista que precisa de muito suporte, e depois como pessoa também diagnosticada, e ainda por cima o filho está na escola pública, né, que isso é muito raro no meio político, as pessoas param para escutar, porque de fato é totalmente diferente. Não que uma pessoa que não tenha essa vivência não possa ser um bom deputado que defenda a causa, mas é diferente quando você sente na pele, né? Eu mesma tive que processar o Estado de São Paulo, porque meu filho chegou na escola estadual e não tinha suporte nenhum, que a lei garante, né? Não tinha um acompanhante especializado, não tinha pessoa que ia adaptar o material para ele, não tinha. Então, eu mesma, mesmo sendo deputada, eu tive que processar o Estado de São Paulo. Então, são coisas que, querendo ou não, elas vão movendo o sistema. Agora a gente tem uma deputada aqui que tem um filho autista de alto nível de suporte que está na escola pública. E isso incomoda, de certa forma, porque meu filho está lá. Tudo que eu vir de errado lá, eu vou querer consertar também, pelo meu filho e por todos os outros, né? Então, isso acaba movendo as estruturas, de certa forma. Esse ritmo que você falou da casa pode ser mudado? E como mudar esse ritmo para acelerar processos e projetos que são super importantes para a população? Eu adoraria saber. Ainda não descobri. Mas quem quiser conversar a respeito, estou super aberta para a gente debater formas de acelerar o processo legislativo aqui, porque só lá no gabinete a gente protocolou 60 projetos de lei em um ano de mandato. E tudo para a gente, às vezes fala, escolhe o que é urgente. Tudo para mim é urgente, porque é uma população que vem sendo negligenciada sistematicamente há décadas. Então falta muita coisa. Então eu tenho dificuldade de escolher dos 60 qual é o prioritário. Tudo é prioritário, porque está faltando tudo, né? Então eu fico com essa dificuldade de que eu vou sair daqui, eu não sei qual, daqui a 2 anos,
qual vai ser o meu rumo, mas ainda vai ficar projeto de lei meu aqui sendo votado, porque o ritmo realmente não comporta, né? Você está à frente também da acessibilidade aqui do prédio da Alesp. Como é que estão essas obras? Elas estão andando? Foram aprovadas? A gente passou o relatório para a presidência e a gente está aguardando a autorização para que essas obras comecem, né? Porque tudo que precisa de orçamento aí acaba demorando um pouquinho mais. Mas eu tenho muita esperança de que, de fato, a Alesp vai ficar mais acessível, não só na questão arquitetônica, mas também porque aqui é muito fácil você se perder. Uma pessoa que tem deficiência intelectual, que tem TDAH, não tem uma placa aqui para você achar um gabinete. Quando pessoas vêm me visitar, eu tenho dificuldade de explicar como chegar no meu gabinete, porque não tem mesmo placa. Você tem que ficar falando vira à direita, vira à esquerda, aquela coisa. Então, até no quesito informações dentro da UESP, a gente precisa melhorar muito. Os corredores são muito parecidos, né? Exatamente. Ninguém tinha pensado nisso ainda? Não, ainda não. Então, estamos aí, né? Como é que é o seu dia a dia aqui na Alesp? Recebo muita gente, recebo muitas organizações, às vezes vem prefeito querer conversar, vem vereadores de outras cidades, vem deputados de outros estados querer conversar sobre a pauta, porque acaba que o fato de ter um gabinete que a gente chama de gabinete da inclusão aqui, virou uma referência, né, até no Brasil. Então, às vezes, vem deputados de outros estados aqui querer conversar, querer replicar coisas que a gente faz aqui em outros estados. A gente montou uma estrutura muito particular ali, né? Porque eu fiquei mais de 10 anos acolhendo mães, informando. Até depois o Lagarta virou um instituto e eu tive que me afastar porque fui eleita. Mas uma coisa que eu conversei com o meu amigo, que virou meu chefe de gabinete aqui, logo que a gente estava montando a equipe, é que eu não poderia deixar de fazer isso que eu fazia antes, que era o acolhimento, que era ouvir essas mães, porque eu fui eleita. Então eu falei, a gente precisa montar um time de acolhimento aqui. E a gente montou um time com 6 pessoas no gabinete, que quando as mães entram em contato pelas nossas redes, pelo nosso formulário de denúncias, pelo nosso site, essas pessoas da equipe de acolhimento entram em contato, marcam uma reunião online para ouvir qual que é aquela denúncia, qual que é aquela preocupação, qual que é aquela dúvida, orientam. Às vezes é uma questão de aquela mãe precisa ir na defensoria, precisa ir no CRAS, precisa ir em algum lugar, e essa orientação vem. Às vezes é um caso mais grave, e aí o nosso gabinete vai oficiar aquela prefeitura, aquela secretaria da educação, aquela secretaria da saúde, aquela escola particular, né? Então, a gente escuta, a gente orienta, informa e também toma atitudes dependendo do nível das denúncias que chegam, e chegam denúncias gravíssimas todos os dias. Então, eu brinco que todo mundo no gabinete tem que fazer terapia, porque a gente lida com informações sensíveis, de sofrimentos extremos de famílias, e aquilo, querendo ou não, mexe muito com todo mundo. A gente não consegue ficar sem sentir a dor do outro nesses casos, porque são muitos casos por semana que são muito pesados para a gente lidar, né? Deputada, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O programa JK vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o programa JK, hoje conversando com a deputada estadual Andréa Werner. Andréa, você estava me falando dos atendimentos que vocês fazem no seu gabinete. Não para, o movimento é muito grande. Em um ano foram 20 mil atendimentos, quase 20 mil atendimentos. Né? Dentre dúvidas, informações, denúncias, a gente investigou acho que quase 4 mil denúncias no último ano. Porque como se tornou uma referência muito rápida a questão do gabinete da inclusão, todas as demandas relacionadas a pessoas com deficiência acabam parando lá, pelo menos a maioria delas. Inclusive, tem outros deputados que acabam mandando para a gente quando chegam nos gabinetes deles. E a grande maioria dessas denúncias se referem a problemas na saúde ou problemas na educação. Né? Ano passado, a gente teve, logo no início do ano, um movimento muito coordenado dos planos de saúde que estavam cancelando as apólices de autistas, pessoas com outras deficiências e até pessoas em tratamento oncológico. A gente recebeu umas 500 denúncias disso no gabinete. A gente acionou o Ministério Público e até hoje, se eu não me engano, são 6 inquéritos abertos pelo Ministério Público contra operadoras, porque esses cancelamentos são ilegais. Né? Tem uma decisão da STJ que diz que você não pode cancelar plano de saúde de paciente que esteja em tratamento. Então, todos esses cancelamentos foram ilegais, por isso o Ministério Público acolheu a nossa denúncia. Fora isso, tem denúncias de descredenciamento de clínicas. Né? Às vezes o plano de saúde cadastra uma clínica para ser prestadora de serviço, para atender um grupo, às vezes 300 crianças autistas,
e aí em determinado momento começaram a olhar e falar, mas essa clínica presta um serviço de excelência, está muito caro para a gente, vamos construir nossa própria clínica aqui, coloca um serviço mais barato, não necessariamente com a mesma qualidade, e vamos cancelar esse convênio com essa clínica aqui. Então, do nada, a gente ficava sabendo assim, 150 crianças de uma clínica iam ficar sem tratamento, iam ter que ir para esse serviço bem pior que era prestado pelo plano. Então, a gente também denunciou isso no Ministério Público, esse descredenciamento de clínicas, descumprimento de liminares. Então, são tantos casos, né? E fora a questão da saúde suplementar, tem a questão do SUS mesmo. Pessoas há 2 anos à espera por tratamento, tratamentos que são muito precários, né? Uma vez a cada 15 dias, em grupo, para crianças que são autistas que precisam de muito suporte. E tem a parte relacionada à escola. Então, a gente recebe muitas denúncias todos os dias de falta de acessibilidade educacional, né? Basicamente, é a lei não sendo cumprida. Crianças com deficiência não tendo o acompanhante especializado, não tendo adaptação de material, não tendo adaptação de currículo, não tem sala de atendimento educacional especializado nas escolas, professoras que não recebem a formação continuada para poder saber como ajudar aqueles alunos, escolas forçando um horário reduzido para crianças. Então, são muitas denúncias todos os dias, inclusive de violência, às vezes, que acontece contra crianças com deficiência, que são muito pesadas e que o nosso gabinete lida, oficiando as escolas, visitando as escolas. Eu visito muitas escolas por mês, escolas públicas principalmente, para verificar em loco essas denúncias que a gente recebe. Porque, infelizmente, o sistema escolar ainda não está preparado como deveria para receber essa multidão de crianças e adolescentes com deficiência que vieram nos últimos anos por questão de políticas públicas mesmo, né? Se determinou lá em 2008 que não iria mais se investir em escolas especializadas e que deveria se investir em inclusão. Só que o que a gente percebe é que parou de investir nas especializadas, mas esse dinheiro não veio para cá, né? Então, a gente precisa, de fato, que os professores recebam uma formação continuada que dê, de fato, ferramentas para que eles possam ajudar essas crianças, baseada em ciência. A gente precisa que os estados, os municípios contratem os acompanhantes especializados. Não é todo autista que vai precisar de um acompanhante especializado, mas aqueles que precisam, eles precisam ter, né? De acordo com a lei, está lá, a lei 12764, em caso de necessidade, o autista tem direito a um acompanhante especializado. A gente precisa ter professoras de educação especial nas escolas, para fazer uma adaptação de material, para fazer aquele contraturno com o aluno com deficiência. Então, são muitas coisas previstas em lei que, infelizmente, os estados e os municípios ainda não estão cumprindo, mesmo depois de tantos anos da política inicial lá de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, que foi de 2008. Existem várias mudanças que devem ser feitas imediatamente porque já é uma lei. Muitas delas passam pelo investimento. Fora o investimento, a questão da adaptação, é possível mudar agora num curto espaço de tempo sem precisar de uma aprovação de um orçamento maior? Num curto espaço de tempo é muito difícil a gente fazer coisas super significativas. A gente trabalha todos os dias. Eu me vejo muito como uma resolvedora de problemas. Sabe, outro dia eu vi a Tabata Amaral, que é deputada federal do meu partido, falando, e eu falei, eu me identifico com a Tabata nisso. Ela fala que ela é uma resolvedora de problemas. Porque eu recebo no meu gabinete, todos os dias, problemas muito concretos e muito graves. Então, eu não posso gastar nem o meu tempo, nem o tempo da minha equipe pensando, mas no futuro, aí não vai ser mais assim, porque no futuro vai ter menos alunos na sala, no futuro. Não, é assim, tem gente sofrendo agora. Tem criança e adolescente sofrendo violência na escola agora. Tem criança e adolescente com deficiência fora da escola agora. Então, o que a gente consegue fazer agora? Agora. Às vezes não vai ser uma solução que vai ser ideal para todo mundo, mas a gente consegue resolver um pouquinho aqui, um passinho aqui. Na semana que vem a gente consegue mais um passinho ali, e assim a gente vai conseguindo. Me falaram isso, que políticas são pequenos passinhos, né? E eu estou vendo que é assim mesmo. E, infelizmente, às vezes as pessoas não entendem essa big picture, igual a gente fala, né? É assim, é um pouquinho aqui, é o que foi possível agora. Mês que vem, talvez a gente consiga mais um pouquinho, né? Agora eu estou tentando, com os deputados, ver se a gente consegue dar esse grande passo que é no próximo orçamento, a gente colocar uma emenda, ver como é possível fazer isso, para que tenha este valor, para que o Estado de São Paulo finalmente tenha os famosos acompanhantes especializados nas escolas. Isso precisa estar no orçamento. Não adianta agora eu chegar para o governador e falar, governador, é importante que o senhor contrate aí, que o senhor gaste milhões que estão fora do orçamento. Ele não vai fazer isso, né? Então, para esse tipo de movimento que é maior e que vai fazer muita diferença mesmo, precisa estar no orçamento. E para isso eu preciso do comprometimento dos meus colegas aqui também. E tudo que acontece em São Paulo vira referência para o Brasil. São Paulo é o estado mais rico do estado, um dos mais ricos da América Latina.
essa atenção deveria ser um pouco maior do Poder Executivo para que se resolva esse problema num curto espaço de tempo? Porque essas crianças precisam dessa ajuda, como a senhora falou agora. Sim. Que vai passar o período escolar, não vai resolver e essa geração vai ficar perdida. Como fazer isso, essa conversa com o Executivo e também com a Secretaria de Educação e Saúde? Eu não sou base do governo, né? O meu partido está como independente aqui. De certa forma é bom porque eu consigo ter diálogo com todas as pastas, eu consigo ter diálogo com todos os deputados de todo o espectro político aqui. Eu também sou respeitada pela causa em si, né? E pelo que eu já demonstrei falando na tribuna da minha vivência. Então, isso abre portas para que eu converse, para que eu debata, para que eu explique que não está ideal, que seria melhor a gente melhorar. Em curto espaço de tempo, realmente é muito difícil, porque a gente não consegue fazer certas coisas se não estiverem no orçamento, né? Esse ano mesmo, o governador contingenciou verba de várias pastas. Pasta do turismo contingenciou 90%, até a própria Secretaria da Mulher está com pouquíssima verba. Então, como é que eu vou chegar para ele agora e falar, o senhor precisa gastar milhões para acompanhante especializado? Meu poder de convencimento não é tão bom assim, adoraria que fosse, mas não é. Então, o que a gente precisa de fato fazer é trabalhar para que, no orçamento do ano que vem, isso esteja presente. E, de fato, eu só vou conseguir isso se eu for apoiada pelos meus colegas aqui dentro. Nas conversas aqui dentro da LESP, existe um movimento a favor dessa causa para aumentar ou para direcionar verbas para essa causa específica? A primeira conversa que eu tive no Colégio de Líderes a respeito, todos demonstraram apoio, mas agora eu preciso de apoios mais concretos, né? A gente precisa, de fato, que isso seja aprovado no próximo orçamento. Então, eu vou continuar fazendo conversas com as lideranças dos partidos para garantir que ano que vem a gente não tenha mais essa desculpa de que não tem dinheiro. A senhora também participa de muitas frentes parlamentares. Quais são elas? Eu lancei a da saúde mental e a da inclusão escolar, né, que são dois assuntos que me tocam em vários aspectos, que têm a ver com a minha luta de mais de 10 anos. Né? Os profissionais de saúde, de auxílio psicológico, psicólogos, psiquiatras, enfim, eles estão no sistema público de saúde? Essas pessoas têm esse tipo de acesso ou não? Os agendamentos são muito demorados. Infelizmente, a estrutura dos CAPs foi muito sucateada, né, ao longo de várias gestões. Então, faltam profissionais para fazer esse atendimento. Então, às vezes, muitas mães nos procuram e a gente tem esse problema muito grave que é de saúde mental de mães de pessoas com deficiência. Porque são pessoas que, geralmente, na maioria dos casos, são abandonadas pelos maridos quando vem o diagnóstico. Elas ficam as únicas responsáveis por manter aquele lar financeiramente e também por cuidar daquela criança, adolescente ou adulto com deficiência. Ficam numa situação muito precarizada, às vezes ficam dependendo do benefício da prestação continuada daquele filho que tem deficiência, não consegue colocar mais nenhum dinheiro em casa, senão vem o INSS e corta esse valor. Então, isso tudo contribui para que a saúde mental vá se deteriorando. Além do que, quando a gente fala de autismo, especificamente, é uma condição muito genética. Então, é muito difícil ter um pai ou uma mãe de autista que não tenha ali nenhuma condição, ou que seja autista também, ou que tenha qualquer outra condição desse espectro da neurodiversidade. E isso já deixa essa pessoa mais propensa também a ter depressão. Então, infelizmente, é muito comum, no nosso caso, suicídio de mães atípicas. Acontece de vez em quando. Eu tenho alguns projetos de lei nesse sentido, para ter um cuidado maior com essas mães, inclusive o que dá uma renda para essas mães, né, que não é o valor do BPC do filho, é que elas fazem este trabalho do cuidado, que precisa ser visto e remunerado. Então, tem esse meu projeto de lei para que elas tenham uma renda. Tem projeto de lei para que elas passem na frente em consulta na UBS, porque elas não cuidam da própria saúde, elas morrem mais cedo, porque elas se dedicam exclusivamente ao cuidado dos filhos e esquecem de cuidar da própria saúde. Então, a gente precisa também que tenha uma estrutura mais robusta nos CAPs para poder atender estas mães. Muitas que nos procuram, às vezes, com questões de saúde mental, a gente tem que ficar procurando psicólogos que atendem voluntariamente, ou universidades que têm os estágios supervisionados dos futuros psicólogos, mas até essas faculdades estão com fila também. Então, de fato, a gente tem uma precariedade e uma falta de profissionais para ajudar a cuidar dessa saúde mental de mães e de pessoas que são neurodivergentes, que têm transtorno também. Fala-se cada vez mais, né, nessas condições, na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, das mães, das crianças, enfim, nos planos de saúde. O que mudou nos últimos anos, na sua opinião, como mãe de um menino autista, nos últimos 10 anos, digamos assim? Existe uma evolução, porque também existe muita mídia social, internet, fala-se muito mais disso, ou não, ainda está muito atrasado? Teve uma evolução grande na conscientização, né, de que essas pessoas estão aí, de que 1 em cada 36 crianças, segundo a estatística norte-americana, é autista. Quer dizer, toda sala de aula vai ter autista, toda sala de aula.
Agora, a gente ainda falta transformar essa conscientização em ação, que é políticas públicas de fato, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma lei maravilhosa, mais de uma lei até, que dá direito para pessoas com deficiência e pessoas autistas especificamente, mas é muito difícil você tirar essas leis do papel, porque precisa de investimento, né? E, ultimamente, a gente tem tido um problema muito grave, que eu percebi que no estado de São Paulo está crônico, a coisa está muito feia, que é, não tem nem profissionais para atender essas crianças e adolescentes e adultos. Então, está se formando menos gente nessas carreiras de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, porque muitas faculdades particulares fecharam, então se formam pouquíssimos profissionais, e aí o salário do serviço público não é atraente para eles, porque às vezes numa cidade pequena eles estão lá com um concurso aberto para pagar R$3.000 para uma terapeuta ocupacional e a clínica particular da mesma cidade está pagando R$15.000. Todo mundo tem boleto para pagar, então fica muito difícil essa situação. E por mais que o serviço público melhore aí o salário, nunca vai chegar aos pés da iniciativa privada. Então, a gente está com esse problema que é... Eu já conversei isso, inclusive, com o secretário Eleuso, o secretário da Saúde, porque tem esse plano de fazer o centro de atendimento para autistas. Foi até aprovado um projeto de lei aqui da deputada Analice Fernandes nesse sentido. Mas quais profissionais vão estar nesses centros? Se tem muitas APAES do interior que tem uma fono, quando tem? Está faltando profissional. Então, a gente tem um problema aí que não vai ser resolvido no curto prazo, né? Que envolve muitas coisas. Envolve começar a falar sobre essas profissões para estudantes do ensino médio, para que eles se interessem. Eu não tinha ideia o que fazer uma fono ou uma terapeuta profissional quando eu estava no ensino médio. Nunca sabia que eu ia precisar tanto dessas profissionais na minha vida, né? Então, a gente conversou com o Crefono a respeito. Inclusive, teve uma pessoa do Crefono que falou: eu fui na escola da minha filha, fiz uma palestra lá para o ensino médio e 4 coleguinhas da sala dela resolveram fazer fono depois da minha palestra. Eu falei, é isso. A gente precisa disso, com fono, com TO, para que saibam que essa profissão existe. Mas assim, mesmo que a gente faça um intensivão esse ano só disso, 4, 5 anos para esses profissionais se formarem. E se for fazer alguma especialização para atender autista, porque não basta ser fono para atender bem um autista. Tem que entender de apraxia de fala, de um monte de coisa, né? Então, a gente vai ficar aí vários anos com este problema muito grave de falta de profissionais. Então, mesmo que os municípios, os estados queiram fazer centro de atendimento, não vai ter profissional. Isso é fato. A gente precisa pensar em soluções contingenciais para tentar resolver isso aí. Parcerias público-privadas seriam possíveis nesse sentido para melhorar? Sempre são possíveis. Inclusive, eu fiz um projeto de lei nesse sentido para ampliar o acesso ao diagnóstico, que inclui a possibilidade de parceria público-privada. Mas tem coisas que vão além, né? A gente, por exemplo, outra coisa que está faltando é neuropediatra para fazer diagnóstico. Tem cidade com 120 mil habitantes, que a gente recebeu denúncia no gabinete, que tem um neuropediatra. Então, são profissionais que está muito difícil de você ter, principalmente no sistema público. Será que a saída não seria fazer igual nos Estados Unidos? Treinar os pediatras para fazerem esse diagnóstico? Porque pediatra, atualmente, com raríssimas exceções, eles não sabem fazer esse diagnóstico, porque é uma formação muito generalista, né? Eles não têm uma coisa específica sobre transtornos do neurodesenvolvimento para olhar ali os sinais na criança, no bebê. Então, seria o caso da gente já acordar e começar a fazer um treinamento específico para que os pediatras possam fazer esse diagnóstico, porque não dá mais para ficar dependendo de neuropediatra e psiquiatra infantil. Você mencionou nos Estados Unidos que tem uma formação específica para isso. Quais são os acertos feitos lá fora, Estados Unidos, Europa e em outros países, que podem ser implantados mais facilmente aqui no Brasil? Estados Unidos tem muita coisa que seria bacana a gente trazer para cá, mas tem muitas barreiras atitudinais. As crianças autistas são atendidas na escola, por exemplo. Porque a questão é que tem muitos comportamentos que são pré-requisitos para o aprendizado que as crianças típicas aprendem sozinhas, por observação. Ela aprende que ela tem que sentar, ela aprende que ela tem que ouvir a professora, ela aprende que ela não pode sair correndo no meio da sala e sair para o corredor. As crianças autistas não aprendem isso naturalmente, isso precisa ser ensinado. Então, a criança autista chega na escola sem nunca ter tido uma terapia, ela não vai ter esses pré-requisitos para aprendizagem, ela não vai aprender. Ou ela vai aprender muito pouco. Então, lá nos Estados Unidos, se teve essa noção muito cedo e começou-se a trabalhar esses pré-requisitos para aprendizagem na escola e trabalhar esses comportamentos que são importantes para a aprendizagem na escola. É sempre importante a gente frisar que quando a gente fala de ensinar comportamento, modificar comportamento, a gente não está falando do jeitinho da criança autista. Os barulhinhos que ela faz, o jeito que ela balança a mãozinha, ela dá pulinho quando ela fica feliz, não é este tipo de comportamento.
é ensinar comportamentos que são importantes para a autonomia e para a aprendizado e que ela não aprendeu sozinha, por questão de ter um cérebro diferente, e também ensinar ela a não ter alguns comportamentos que são complicados. Ela se machucar, ela se morder, ela morder os outros, ela ir se regular e bater a cabeça na parede. Ensinar como ela pode se regular e se comunicar de formas mais saudáveis, né? E isso é uma coisa que é feita nos Estados Unidos já há algum tempo. Como é o dia a dia de uma pessoa com autismo no nível 3, por exemplo? O meu filho faz terapias de manhã, algumas terapias, dependendo do dia, terapias diferentes. De tarde, ele passa a tarde inteira na escola, com o acompanhante dele. Eu tive que providenciar uma pessoa para ficar com ele, levar para cima e para baixo, tudo, porque agora eu não estou em casa, né? É uma pessoa que ele gosta muito, ele é muito apegado a ela. Quando ele está em casa, geralmente ele fica no tablet dele vendo os vídeos dele, ele não se interessa por televisão, nem nada disso. E ele curte muito para passar o tempo em piscina. Agora que está chegando frio, vai ficar mais difícil pra gente. Mas, inclusive, foi por isso que a gente se mudou de São Paulo para o interior, para Vinhedo, para poder ter uma casa com uma piscininha para ele, porque é uma coisa que ele sempre gostou demais. Ele tem uma relação, autistas em geral, tem uma relação muito interessante com água, porque o sensorial é muito interessante também. E se deixar, ele fica o fim de semana inteiro enfiado dentro da piscina, parece um peixe. Para as pessoas que não têm condições de ter um atendimento adequado, quais seriam as opções ou alternativas para essas mães que não sabem o que fazer? A gente sempre orienta no gabinete que, se possível, judicialize o município, porque está na lei. Está na lei Berenice Piana que o autista tem direito a esse atendimento. Então, muitas pessoas que judicializam os municípios ganham. Às vezes o município tem que pagar uma clínica particular para aquela criança fazer o tratamento. A gente tem uma dificuldade no nosso país que é muitas coisas estão na lei, mas a pessoa só consegue se ela judicializar. E o acesso à justiça no nosso país é muito difícil, muito desigual, porque a gente tem uma faixa enorme de pessoas que não tem a renda pequena o suficiente para poder usar a defensoria, mas também não tem dinheiro para pagar o advogado. Né? Mas, na medida do possível, a gente orienta que as famílias judicializem, porque está na lei. Mas a lei não se cumpre, mas está na lei. Então, quer dizer que se você acionar a justiça, igual eu acionei o Estado, né? Por causa da questão da escola do meu filho. O juiz olhou toda aquela peça ali que o advogado escreveu. De fato, está na lei. Isso também está. Cumpra-se aí. Deu a liminar. Porque está na lei. Né? Então, as pessoas precisam acionar a justiça sempre na medida do possível. Eu digo que para algumas pessoas não vai ser possível. Para poder ter os seus direitos garantidos e os direitos dos filhos também. Defensoria Pública seria uma opção? É uma opção para quem está nessa faixa de renda, que pode acessar a defensoria. Existem advogados também que atendem a preço social, que fazem esse tipo de ajuda, né, à sociedade. Então, é sempre que possível judicializar, porque a lei está ali muito bem escrita e garantindo muita coisa. Então, os municípios dos estados precisam cumprir. O que os seus eleitores podem esperar do seu mandato, agora até 2026? Uma pessoa falou comigo hoje mesmo assim, nossa, eu sempre achei que político não trabalhava, até eu te conhecesse. E eu fiquei até feliz de ouvir isso, porque realmente eu não paro e o meu gabinete não para. Então as pessoas podem esperar muito trabalho. E podem esperar que, se a causa é boa, eu vou lutar até o fim pelas minhas convicções. E as minhas convicções são: criança com deficiência precisa ter o devido suporte na escola. Se a gente quer que todas as crianças com deficiência estejam na escola, a gente precisa dar o suporte que elas precisam para estar ali. E infelizmente isso ainda não acontece e eu vou continuar brigando por isso. Eu vou continuar brigando para que a gente tenha terapia gratuita. Eu vou continuar brigando pelos adultos com deficiência, que são muito invisibilizados. Né? E que eu até saiu um vídeo meu recentemente nas minhas redes falando que eu morro de medo de morrer. Que eu não sei quem vai cuidar do meu filho quando eu morrer. Porque o nosso Estado não tem, né? Inclusive eu fiz projeto de lei nesse sentido, para que a gente tenha centros-dia, que é, por exemplo, meu filho, ele provavelmente não vai ter autonomia para ir para o mercado de trabalho, não vai para a faculdade, para onde ele vai? Para casa. Então, a gente precisa ter centros-dia, onde essas pessoas com deficiência, com menos autonomia, possam ir passar um dia de qualidade, fazer atividade cultural, esportiva, enfim, ocupacional. E a gente precisa de residências de vida independente, moradia de vida independente, residência assistiva, residência inclusiva. Tem vários nomes diferentes, porque a verdade é, pessoas com deficiência são diversas. Cada uma vai precisar de mais suporte ou menos suporte, então o Estado precisa dar soluções adequadas para cada perfil de pessoa. Para que mães como eu, ou mães até que estão muito piores do que eu nesse sentido de privilégio, não tenham esse medo de eu não posso nem morrer, porque quem é que vai cuidar do meu filho? Eu conheço mães que têm 3 filhos autistas. No meu gabinete mesmo tem. E todas são pagadoras de impostos.
Então, como o Estado está dando algum suporte para que essas mães possam morrer em paz, sabendo que seus filhos não vão parar debaixo da ponte? Então, é por isso que a gente batalha todos os dias, a gente lida com casos muito graves, com denúncias muito dolorosas, e a gente trabalha para resolver problemas reais. A gente não fica imaginando um futuro ideal, a gente vê o que é possível fazer aqui, e a gente trabalha como dá para trabalhar. Isso vai ser um ofício? A gente manda um ofício. Isso só uma conversa com o governador resolve. Eu vou tentar conversa com o governador. Isso é um projeto de lei? Então vamos fazer um projeto de lei. É um projeto de lei federal? Às vezes eu vou lá, converso com algum deputado federal do meu partido e a gente tenta colocar lá. A gente está sempre tentando soluções que resolvam os problemas o mais rápido possível, porque são problemas muito graves. No que a tecnologia, a inteligência artificial, esse monte de ferramentas que surge todo dia, pode ajudar essas pessoas que estão nessas condições, principalmente essas mães? Olha, tecnologia ajuda muito, inclusive, na questão da comunicação, né? O meu filho, hoje em dia, o pouco que ele se comunica é através de um aplicativo no tablet. Tem várias soluções diferentes de aplicativos de comunicação aumentativa e alternativa que ajudam muitas pessoas com deficiência. Essa parte da tecnologia veio para ajudar muito. Já tem alguns projetos sendo feitos de tecnologia para poder fazer o diagnóstico, tem coisas aí sendo estudadas ainda. Então, acho que a gente ainda vai ver muitos progressos nos próximos anos, né? Mas nada substitui o fator humano. Nada, na minha opinião, nada vai substituir um professor bem embasado, que vai ficar ali na escola, que vai saber ensinar com amor e com técnica ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que não são substituíveis, nem com a tecnologia. Investimentos em saúde e educação são primordiais para mudar essa realidade. São os principais, e assistência social também, né? A gente tem carências em todos os aspectos aí, em todas as partes da vida da pessoa, desde quando ela é bebê, até quando ela é adolescente, até quando ela é adulta e fica um idoso. A gente esquece que as pessoas com deficiência viram idosos também, né? Então, falta muita coisa. Várias coisas precisam ser feitas, e aí volta aquela coisa da impotência, né? Tem muita coisa no nosso país que não vai se resolver enquanto a gente não tiver um orçamento votado da forma como ele deve ser votado. Não tirando bilhões de dinheiro para ir para emendas de parlamentares. É um dinheiro que deveria estar no executivo, para ir para a saúde, para a educação, para a assistência social, né? Mas para isso as pessoas precisam se politizar, e não politizar igual teve nos últimos anos, que é time Fla-Flu. Politizar entendendo qual é a função de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, do executivo, e votar melhor. Saber quem elas estão votando lá. Quem que de fato vai botar um orçamento desses, entendendo que esse dinheiro tem que estar no executivo e não para os parlamentares ficarem irrigando suas bases eleitorais, né? O meu sonho é isso, que a gente tenha educação política nas escolas, para que as pessoas cresçam sabendo a responsabilidade que é votar, a responsabilidade que é acompanhar aquela pessoa em quem você votou, porque disso depende os próximos anos, as próximas gerações. A gente só vai conseguir mudar as coisas na base do voto, né? Isso é muito importante. E esse investimento, esse recurso tem que estar na base, né? Nos municípios, onde as pessoas estão, onde as escolas estão, então, e não só em Brasília, porque quem está em Brasília não sabe a realidade de um município menor, onde às vezes tem muitas pessoas que necessitam desse auxílio. Eu costumo falar que existem muitos políticos bons, comprometidos com suas causas, com a melhoria da vida em geral da sociedade. Eles precisam ser vistos e eles precisam ser multiplicados, né? A gente precisa pegar mais pessoas que vivem as causas, pessoas periféricas, pessoas de todos os segmentos da sociedade, para que aquilo de fato seja representativo e não continuar com essa coisa da praticamente capitanias hereditárias que a gente vê às vezes na política, né? Do poder se perpetuando entre famílias, do poder se perpetuando entre quem tem dinheiro, não pode. Mas, de novo, para isso, politização. Né? As pessoas, às vezes, nem lembram quem elas votaram para deputado federal na última eleição. E aí depois vai reclamar. Então, assim, a gente precisa entender o papel de cada um nessa situação que a gente vive atualmente, né? O que é o melhor do seu mandato de estar aqui e poder votar projetos que auxiliam as pessoas, poder ser a voz das pessoas aqui dentro da Alesp? É porque agora, antes eu lutava com outras armas, né? Em 2022 estava eu lá acorrentada na porta do STJ, porque ia ter uma decisão que ia afetar grandemente quem tem plano de saúde, principalmente quem tem deficiência, quem tem doença crônica grave. E eu fui com um bando de ativistas do Brasil inteiro para a gente se acorrentar na porta do STJ. Agora eu luto com outras armas, né? Eu tenho um pouco mais de poder na mão, eu posso oficiar. Um ofício que parece uma coisa boba, mas é um puxão de orelha que você manda para um gestor às vezes, né? E isso já faz as coisas se mexerem. Eu
consigo mais visibilidade para as coisas que eu falo também, porque agora eu falo na tribuna, né? Então, é transmitido no YouTube da TV Alesp, chega a muito mais gente. Eu sou mais ouvida quando eu chego nos lugares como deputada do que quando eu chegava como ativista. Então, isso abre portas e isso também ajuda para que as coisas se movimentem, para que as coisas mudem um pouco mais rápido do que como ativista antes. Quais foram os seus principais acertos, na sua opinião? A gente fazer essa equipe de acolhimento, eu acho que foi um dos principais acertos, né? Até porque a gente consegue ter uma noção de como estão as coisas, a gente consegue ter estatísticas, né? Teve uma matéria no Fantástico, da qual eu participei, sobre problemas na inclusão escolar, que o único número que foi citado na matéria foi o número que saiu do meu gabinete, de quantas denúncias a gente tinha recebido naquele semestre, né? Então a gente consegue fazer esses levantamentos, a gente consegue entender como estão as coisas, e isso me ajuda até nas conversas, por exemplo, Secretaria da Educação. Eu falo, gente, usem o gabinete, usem. A gente recebe muita informação. A gente sabe como estão as escolas na maioria das cidades do estado, porque a gente recebe denúncia de todos os lugares. Então venham falar com a gente para construir as coisas. O governador vai fazer um decreto sobre autismo? Conversa com o gabinete. Cheio de autista no gabinete. A minha jurídica é autista, mãe de trigêmeos autistas, e é a pessoa que mais entende de direito, a pessoa com deficiência que eu conheço. Então, usem o gabinete, né? Então, transformar o gabinete nesse lugar em que, independente do espectro político, todo mundo pode tirar dúvida, pode se aconselhar, pode saber como estão acontecendo as coisas. Eu acho que foi o mais legal, é abrir essa porta de diálogo, sabe? Eu acho que política é diálogo, e isso a gente faz diariamente lá no gabinete, inclusive com as secretarias também. Você citou agora há pouco do seu sonho. Qual é o seu sonho? Nossa, eu tenho tanto. Na política, eu sonho com mais pessoas comprometidas, de verdade, dentro da política, com a sociedade, não com seus interesses pessoais, né? Porque só assim que a gente vai conseguir mudar as coisas, né? E, às vezes dá um desânimo, né? Olhar algumas coisas que acontecem, principalmente em Brasília, que afetam o país inteiro, mas, de novo, isso passa pela politização da sociedade, da gente sair do fla-flu, né? Quem é direita, quem é esquerda, a gente entender que a gente precisa trabalhar juntos pelo bem comum. Eu sempre falo aqui também, eu nunca vou conseguir aprovar um projeto de lei só com a esquerda, ou centro-esquerda, meu partido é um partido de centro-esquerda. A gente precisa da direita também, né? Então, como não ter diálogo aqui? Então, que as pessoas entendam isso, que elas entendam como a política é um meio para a gente melhorar as coisas, ela não é um fim. Muita gente chega na política como se fosse um fim, né? Cheguei aqui e vou me perpetuar tudo. Não, a política é um meio da gente conseguir melhorar as coisas. E eu tenho muita esperança que a gente consiga mostrar para as pessoas isso. Coisa que mais me deixa feliz é as pessoas irem nas minhas redes e falar assim, primeiro voto que valeu a pena. Graças a Deus eu pedi para minha família inteira votar em você. Primeiro voto que me deixa feliz. E isso vem com muita frequência. E toda vez que eu olho isso eu penso, essa é uma pessoa que foi politizada agora. Essa é uma pessoa que nas próximas eleições, pode ser municipal, qualquer que for, ela vai prestar mais atenção nas pessoas que ela está votando, porque ela votou em uma que ela viu que trabalha, que faz, e etc, etc. Então, de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente vai chegando lá. Quer mandar algum recado para os seus eleitores? Queria mandar um beijo imenso para os meus eleitores, seguidores. Sempre confundo as duas coisas, porque eu trabalhava muito em redes sociais antes, mas e dizer que vocês podem contar sempre com o gabinete. A gente tem muita gente trabalhando sem parar, todo mundo cheio dos burnout, inclusive, porque tem muito assunto, muito pesado que chega lá, mas a gente não larga a causa de jeito nenhum, a gente segura na mão de vocês até o fim. Tada, muito obrigado pela sua participação no programa, foi um prazer. Obrigada. O programa JK fica por aqui e a gente se vê no próximo. Até lá.